Olá, estamos aqui hoje para falarmos sobre a matemática e a educação intelectual infantil. A educação intelectual, a educação cognitiva, o desenvolvimento, o aprendizado, tudo isso está imiscuído, misturado numa mesma perspectiva. Hoje nós vamos falar como nós podemos melhorar essa nossa educação, a educação das crianças, a educação matemática, para que as crianças elas cresçam, para que o ser humano cresça aprendendo a pensar, a analisar, a refletir. Porque é um treinamento. O ser humano, ele nasce disposto, disponível a ser treinado. Nós vemos muito no YouTube, em várias mídias, os coachings e os pais. Os pais, eles não se veem como coaching dos seus filhos, mas eles são, com toda certeza. Você pai, você mãe, você professor, você é o coach do seu aluno. Você pai e mãe, vocês são o coach dos filhos de vocês. Então, a matemática começa a ser inserida na vida dessa criança assim que ela nasce. Como professor, assim que ela nasce. Se você disponibiliza, se você expõe essa criança a uma qualidade musical, se essa criança ouve violino, piano, isso não é tão difícil com as mídias hoje, com a internet, não é tão difícil de acessar. Então essa criança que tem uma audição apurada para esse tipo de música e para vários sons, não só a música clássica, mas a criança que tem acesso a vários sons também é um ser humano que no futuro ele vai ter uma desenvoltura do pensamento lógico, a desenvoltura do pensamento. Por quê? Porque essa criança bem cedo, ela já vai entender que essa condição humana e a audição que ela tem, que a partir do quarto mês, a partir do quinto mês intrauterino, ela tem completamente desenvolvida, vai dar para ela um banco de dados que já começou no ventre da sua mãe, vai dar a ela um banco de dados de resgate sonoro. Por quê? Porque o homem se comunica hoje com essa sonoridade, com esse som. O nosso alfabeto é um alfabeto fonético. Se a criança não experimentar variabilidade de sons bem cedo, ela vai ter dificuldade quando ela for ter acesso a identificar os sinais gráficos, os grafemas. Então é muito importante que, para que essa criança tenha uma educação matemática oportuna e uma educação matemática que venha a melhorar desde cedo a desenvoltura do pensamento, que essa criança comece a acessar vários tipos de sons de animais, músicas, sons, seres humanos falando perto dessa criança, e ela vai absorvendo. Obviamente que a fala perto dessa criança tem que ser uma fala equilibrada, tem que ser uma fala tranquila e tem que ser uma fala que leva essa criança a pensar. De zero da vida, quando essa criança nasce, de 0 anos até o fim, até essa criança esse ser humano vir a desfalecer, esse estímulo sonoro é muito importante. Conversar, essa criança está num ambiente que tenha diálogo, um ambiente dialógico, onde essa criança responde, onde ela se posiciona, onde ela fala, é o espaço em que ela se manifesta. É muito importante chamar essa criança para conversar, na hora do almoço, do jantar, do café da manhã, os pais chegarem à mesa dizendo bom dia, boa tarde, boa noite, se eles não estão convivendo direto com a criança, e se estão, que haja um diálogo no olhar, nesse horário do alimento. É muito importante. É hora de intimidade, a hora que o ser humano ele baixa a defesa.
Na hora que você vai se alimentar, é a hora que você baixa a defesa, porque você tem que estar tranquilo. A gente sabe que quando a pessoa está estressada, está num lugar onde ela não se sente à vontade, ela não se alimenta, porque ela está em vigília. E essa é a hora para que haja essa troca, essa fala articulada. A nossa fala, ela é articulada. Ela é articulada com aquilo que vivemos, com aquilo que pensamos. E nós usamos um código. Sim, um código. Que não é o numérico, é o alfa. Não é numérico ainda. A criança ainda não se estabeleceu no código numérico, mas com o alfa, com o alfabeto fonético. É um código. Então, quanto mais você estimular seu filho na busca, né, de falar mais, falar melhor, se posicionar, opinar, cantar. A música também, do ponto de vista do canto, é muito importante, porque cantar é você fala com uma melodia. A melodia também é cifrada. O cérebro decifra a melodia, decifra a palavra e decifra a melodia. E essa fala cantada, ela já tem uma melhor repercussão no cérebro. Então, aí começa o aprendizado matemático do seu filho. Não só, a matemática não trabalha somente com medidas, não só com números, mas sim também começa nessa instância. Mas, por exemplo, uma caixa com brinquedos, você pode estabelecer cores e formatos. Pedaços de brinquedos quebrados, você pode estabelecer tamanhos. Vamos separar as peças menores, as peças medianas, as peças maiores. Aí você já estabeleceu uma medida para que essa criança observe tamanhos. Quando alguma coisa cai no chão, ou se alguma coisa está pesada, caiu, né? A coisa caiu da mão da criança, você diz caiu, foi para o chão, né? E aí você observa, né, que a criança, ela está observando, que não foi para cima, foi para baixo. Tem um em cima e tem um embaixo. Você também observa quando você vai pegar algo que é muito pesado, você diz pesado. Veja aqui como é pesado, muito pesado. Leve, pesado, leve. A matemática, ela tem ela é intrinsecamente dialética. Ela trabalha com polos, positivo, negativo. Pesado, leve, para cima, para baixo, é comprido, curto. Isso são medidas que você fala com seu filho no dia a dia. E você está estimulando essa